Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Que alegria receber vocês aqui. Vamos fazer um Ave Maria para nós começar a palestra dessa noite? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria estar que nem ela, gente, de pantufinha. Que delícia. Como ser criança é bom e é leve, né? Não deixa de ser um grande aprendizado para a gente, porque como a gente é preso em amarras de julgamento dos outros, né? Do que vão pensar, eu posso só ser. Mas enfim, o tema dessa noite é complexo e é muito simples também. Para mim é simples, mas a utilidade versus a generosidade, né? Eu vou começar aqui fazendo uma explicação de que utilidade é o mesmo que eu dizer que eu estou cumprindo com minha responsabilidade. E aí eu vou contar uma história muito incrível que a minha filha me contou hoje. Ela estava me falando das abelhas. E aí ela falou assim: mãe, você sabia que as operárias só trabalham porque elas têm a rainha? Quando a rainha morre, elas começam a migrar e aos poucos se adaptar a uma nova colmeia, onde tem uma rainha. Porque elas, sem a rainha, elas param de trabalhar, porque elas se perdem dentro do propósito delas. Elas fazem para servir a rainha. Olha lá, a abelha, ela é responsável, ela é útil. Mas isso não é generosidade. Porque quando não tem a rainha, que dá os comandos, que dá o sentido, ela se perde e ela para de produzir. E eu achei incrível essa história, porque eu falei, gente, mas vai caber certinho. Na verdade, foi minha filha que colocou no celular o tema de hoje. Eu falei, ai meu Deus, filha, põe aí, depois eu vejo o que eu falo. E eu estava pensando, fazendo uma analogia disso na nossa vida, né? Quantas vezes a gente é movido só pelo outro e por aquilo que eu preciso, mas não por aquilo que me faz bem, não por aquilo que me traz consciência da existência. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Eu não consigo entender muitas vezes que eu estar cuidando de mim, eu estar cumprindo com o que o meu trabalho pede, o contrato que eu fiz, eu estou sendo responsável. Eu estou cuidando de mim, estou acordando cedo, estou tomando banho, estou me alimentando. Isso é responsabilidade. Isso é estar sendo útil. E a gente tem que ser, porque o dia que a gente perde a utilidade, eu não consigo cuidar mais nem de mim. Então, assim, o ser humano tem por natureza já ter nascido com a utilidade da responsabilidade sobre si. E o que seria, então, generosidade dentro deste propósito? E hoje eu vou falar da minha filha de novo, né? Então, às vezes eu falo do Mateus, a maioria das vezes eu falo dele. Hoje vai ser dela. Eu tava pensando assim, gente, é incrível como uma filha nasce igual a gente. Todos os meus filhos, porque aqueles que nasceram da barriga, os que nasceram, não nasceram da barriga também, né? Eu tenho filhos, todos têm características minhas, é impressionante. Às vezes numa coisa, no outro. Gente, a minha vizinha, os cachorros morderam ela esses dias. E eu
vindo da agência do meu marido, que é muito longe, então eu vou a pé, né? Eu atravesso a rua, ando meia quadra, né, Bruna? A Bruna já viu ali, gente, né? A esquina ali já é a agência dele, entendeu? Então eu atravessei, eu só ando mais um pouquinho porque o portão é ali. E eu vindo, e nisso os cachorros se pegaram, que ela estava passeando com 2 cachorros. Cher de salto chegou, falou, ai, vamos lá ajudar. Ranquei o salto, e ela falou, Cher, é o de baixo. E eu por debaixo aqui, batendo no cachorro, porque o cachorro grudou e puxava o outro. Nossa, ninguém dos cachorros se machucou, graças a Deus. Soltamos o cachorro, daí nisso eu vi que ela estava escorrendo sangue, porque o cachorro tinha pego na mão dela. E eu, com o paciente, para entender, falei para ela, pera aí, porque geralmente eu sou aquela que vai limpar, que vai pegar, que vai fazer o curativo, que vai isso, que vai aquilo. Mas naquele dia em específico, eu não tinha tempo. Então eu fui em casa, peguei uma água oxigenada, né? Peguei uma pomada ali e um remédio para dor, porque ela falou, nossa, ela, como tá doendo, né? E saí correndo, atravessei de novo, porque é bem na outra esquina, o divórcios ali que tem, né? É um bar que tem bem na esquina ali, bem na frente. Os cachorros se pegaram, saí correndo, atravessei e larguei para ela. Falei assim, ó, faz, limpa isso aqui com isso aqui, passa isso aqui, toma esse remédio. E voltei correndo. Nisso a minha filha, por que você tá correndo, mãe? Eu falei, então, a Silone ali, os cachorros pegaram, morderam ela, eu levei lá oxigenada. Ela falou, mãe... Água oxigenada não usa para esterilizar, mas é soro fisiológico. Falei, filha, e outra coisa, mãe, cadê a pomada para fazer um curativo? Não tem uma gase aí? Falei, deve ter lá na caixa. Falei, filha, a mãe não tem tempo. Ela levantou, ela começou a trocar de roupa. Falei, onde é que você vai? Silone. Falei, olha, gente, que coisa mais incrível. Eu falei esses dias para a Silone, mas ela foi porque ela quis, Silone, porque ela foi atrás dela, aonde era a casa dos cachorros, porque ela estava andando com 2 cachorros que o vizinho lá da outra rua tinha pedido para ela. Eu estava viajando e deixou ela cuidando. Eu falei, caramba, ela foi até lá para avisar ela para voltar para fazer o curativo. E ela saiu com o kit inteirinho. A pomada lá, que tinha o antibacteriano lá, a gase, ou lá para colar, e o soro fisiológico. Gente, ela tava com a mão toda ensanguentada, tava toda... Para quem não tem coragem de ver, eu falo, foi bom ter feito... na época que ela era pequena, eu trabalhava com pós-operatório, então ela cansou de ver eu tratar de pessoas tudo cortada, tudo machucada. E ela ficava sentadinha no canto olhando. Ela precisava ir lá? Eu já não tinha feito aquilo que, por responsabilidade, o ser humano tem que... Se eu posso contribuir, eu vou contribuir. Ela não precisava e ela foi generosa. Isso é generosidade. Quando eu não preciso, eu já fiz o que me é pedido, mas eu me disponho a servir ainda mais de mim. Isso é estar sendo generoso. Olha a diferença. Vocês conseguem perceber? A utilidade, a responsabilidade eu tenho que ter. Agora, a generosidade é escolha. Mesmo sem precisar. E olha que a minha filha é fechada, hein, gente? Quem conhece ela sabe, né, Naka? A Isabela é muito reservada, muito assim. Para ela tomar essa iniciativa, é generosidade. É a abelha rainha agindo nela, dando sentido às operárias. Gente, a abelha rainha, ela é a generosidade. Ela não precisa de todo aquele mel produzido. Ela sozinha não vai precisar. Mas ela dá sentido à vida de todas aquelas operárias.
Tanto que se ela deixa de estar ali, ela se perde. Aí, vamos fazer uma analogia assim? E parar para pensar em nós quando nós não precisamos de. Eu não preciso trabalhar hoje, eu não preciso acordar tão cedo, eu não preciso. Ou quando eu entro numa sensação de incapacidade de vida, falta de motivação, viver para quê? Fazer para quê? Eu entro num sentimento de vazio, que as operárias devem sentir quando a rainha morre. Um vazio, não tem mais dentro daquela colmeia algo que motive, que dê para elas o sentido de continuar trabalhando, de continuar buscando pólen, de continuar produzindo mel. Que sensação de vazio a gente entra muitas vezes na vida, né? E vocês já pararam para pensar que na maioria das vezes não é por causa da gente? É por causa do outro. É porque o outro está distante, é porque o outro brigou comigo, é porque o outro me traiu, é porque o outro me machucou, é porque o outro me decepcionou. Gente, aí eu coloco a minha própria existência, a colmeia que eu sou, em desordem total. Uma desordem. Dentro de mim, sentimentos que se conflitam, que se batem, que se atritam. Sai faísca dentro de mim. Como ser generoso comigo mesmo nesse momento? E como lembrar que, independente do que o outro pensa ou deixa de pensar aqui fora, eu não posso desconcertar aqui dentro. Eu não posso dar mais importância para algo aqui fora do que para mim mesmo. Porque quando eu faço isso, eu entro em desordem existencial. Eu não consigo achar propósito. Eu entro num vazio e eu entro numa dor profunda. Dor do quê? Me diz, o que é problema? O que é difícil na vida? Alguém quer falar? Difícil é isso? O problema é aquilo que eu já te explico, gente. Adoro! Pode falar. O que você acha que é problema? Dor? Dor física? Senhor, muito obrigado, porque eu ainda estou no físico. Porque a hora que eu não tiver mais, eu tenho muita gente disse essa semana, uma vizinha minha falou assim, Sharon, eu acho tão injusto o que acontece com você. Por quê? Ela foi me ver na UTI, quando eu operei aqui há 2 anos atrás, e eu realmente entrei num estado caótico do ser humano. Você não tinha mais vida em você, você estava inchada desse tamanho, o médico me pôs sentado do teu lado e falou, fala com ela, tenta conversar com ela, talvez ela te escute, ela reaja, porque 3 dias depois ele queria desligar os aparelhos, tá, gente? Né? Mas ele estava tentando, ela falou, Sharon, eu olhava tua mão daquele tamanho, você não conseguia respirar, tudo cortada. Que estado você chegou para ver você hoje assim? Mas daí, quando a gente acha que você não vai voltar para o hospital, você faz o quê? Volta para o hospital. Agora ela não vai mais ficar em coma, entubada. Nem eu saber. Gente, presta atenção, dia 1º de maio, foi uma sexta, eu saí daqui, eu tava ótima. Entendeu? Não tinha nada. Eu acho que não, acho que foi dia do trabalho, não foi? Na sexta-feira? Eu não sei se eu vi, se não vi, mas eu lembro que foi numa sexta-feira, de 1º de maio. Eu passei o dia ótima, trabalhei, fiz tudo, normal. De noite fui para o hospital, entrei em coma. E fui entubada. E aí ela fala para mim, Sharon do céu, porque desde que ela me conhece, ela já me viu passar por tantos processos. Ela fala, Sharon, às vezes eu penso que Deus é injusto, porque eu tô com bronquite faz um mês. E eu tô revoltada com Deus, eu acho que eu não tenho fé.
E eu falei, eu já vi alguém não ter fé discutir com Deus. Olha lá, absurdo. Você não ia nem falar com Deus se você não tem fé. Você ia estar nem aí, só reclamando da vida. Se eu tô brigando com ele, porque ele é meu pai. Tô tão à vontade com ele que eu tô falando, escute, um mês que por um kit, e aí não vai? Onde é que você vai melhorar? Isso é ter fé. Mas ela tava falando, Cher, você sofre. Eu falei, quem falou que eu sofro? Alguém me viu falar algum dia que eu sofro? E ela ficou, gente, Aninha, meu amor, se vê? Ela falou, mas Sharon, como que pode dor toda cortada, daí você vem numa cadeira de roda, usando fralda, dificuldade de falar. Eu falei, mas quem falou que eu tô sofrendo? Isso é coisa da cabeça de vocês. É o seu julgamento sobre aquilo que eu estou passando e você se coloca no meu lugar. Fala, ai, se fosse comigo... Você tem noção que eu já ouvi gente falar que preferia a morte? Do que ficar tanto tempo na UTI tantas vezes? Em coma na UTI? Caramba, tua vida resume só isso. Olha lá, eu fiquei quase um mês na UTI. Mês de maio foi off. Mês de junho, já emparelhou. Já tô no dia 17, gente, já ganhei muito mais tempo de vida do que eu ganhei lá. Cadê a injustiça nisso? Tá tudo certo, gente. Agora, eu compreendo que quando a gente fala assim, mas como é que eu vou ser generoso comigo se eu tô com dor? Dor, eu ainda tenho uma teoria que, na verdade, nós não temos problema com a morte. Porque a morte você nem sabe, morreu, foi. Do outro lado é outra coisa, gente. Do outro lado, daí nós vamos conversar direito. Né? Não é fácil. Para mim não foi. Talvez a próxima vez seja fácil. Naquele momento, esse desligar do corpo, porque teimosa, tinhosa, né? Como diz, não aceita. Foi muito difícil, mas dessa vez eu acho que agora já tô ficando expert. Eu só tenho autoridade sobre algo se eu já dominei aquilo, né? Então, dominar coloca a gente em autoridade sobre aquilo. Agora, eu ainda acho que o grande problema do ser humano é o medo de sofrer. Não é a morte, tá? Eu discuto com as pessoas, porque eu gosto... Diga pra mim, você tem medo da morte ou você tem medo de sofrer? Todo mundo fala que eu queria morrer dormindo. Então, me desculpa, gente. Eu não estou tendo medo da morte, eu estou tendo medo da consciência de enxergar e sofrer e ver que eu estou morrendo. Então, não é da morte, é do sofrimento. Muito bem. Se fosse sofrer o nosso grande problema, por que será que o criador da época, não lembro o nome, Dona Lili, lembra, Dona Lili? Quem foi o cara que formou a EIPO lá, que criou a EIPO? Alguém lembra? Pode ser que esse que morreu de câncer? Deste tamanhinho de magro, 3 dias antes de morrer. Gente, presta atenção. Um câncer no pâncreas, que ele lutou até o último. Tá? Até o último. Ele falou que ele queria que todo o dinheiro que ele tinha ganho na vida desse para comprar pelo menos mais um dia de vida. Então, será que realmente o sofrer é que limita a gente de sair da generosidade de se permitir viver? Porque isso é uma permissão. Eu tô dando para mim mais um dia de vida, que delícia. Senhor, esse sol lindo. Senhor, mais um dia de vida. Tá nublado, que lindo. Tá chovendo, que lindo.
Não tô trabalhando ainda, que maravilha, logo vou estar. Agradece já a Deus pelo bem que você já está recebendo. Gente, se fosse real, a pessoa que está lá no leito morrendo não ia querer viver. Vai lá e pergunta para ele se ele quer morrer. Eu sempre voltei falando, gente, eu quero viver, eu quero viver, eu quero ser do UTI, me deixa sair. Gente, nós lutamos pela vida constantemente e até a dor, ela é minúscula e ela deixa de ser importante quando nós estamos frente da iminência de sairmos da vida. E veja, isso é o mesmo que eu falar para você assim, ó. A sua utilidade de responsabilidade é cuidar de si. E quando chegar a hora, enfim. E por que será que a gente é tão generoso e temos tanta generosidade a ponto de querer viver mais e melhor? Porque a vida é linda. Porque um sorriso nosso transforma a vida do outro. Um abraço teu cura pessoas. Um parar para ouvir a história do outro. Às vezes faz todo sentido na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa está vazia, porque ela não está conseguindo se enxergar, se ver, ou até se sentir merecedora de estar vivendo, de ter uma vida digna. Porque às vezes sentimentos contrários, vozes contrárias, nos colocam em questionamento quanto ao nosso merecimento. Aí chega alguém e fala assim, meu Deus, mas você é tão linda, aquele bolo que você faz tão gostoso. Cara, a tua vida deu sentido. A vida daquela pessoa, ela vai lembrar de você pro resto da vida. Aquela galinhada que você faz, com a maionese, com macarrão. Ou com aquilo que eu parei para ouvir e dizer, mas é tão lindo o teu coração. Nossa, eu tenho um coração. E alguém enxergou beleza em mim que eu mesmo não enxergo? Pronto, eu curei a vida de alguém. Gente, se isso não é generosidade, eu quero que você me explique o que é então generosidade. Porque eu não preciso. Eu não sou obrigada a. Vocês já pararam para pensar como a gente é generoso quando nós aceitamos do outro aquilo que ele quer fazer por nós? Você tem noção do quanto isso cura o outro? Você tem? Você tem noção do quanto aceitar o que o outro quer fazer por mim cura? Você tem noção do quanto isso é incrível? Você tem? 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 Vocês não têm, né? Então vem cá comigo. Minha filha saindo com aquele kit inteiro indo atrás dela. Tu já pensou se quando minha filha chegasse e falasse, olha, eu vim fazer um curativo. Porque isso que ela falou, mãe, tem que fazer um curativo, mordi de cachorro, não pode deixar aberto. Levou gás, levou tudo. Soro fisiológico, pomadinha para passar. Você já pensou se ela chegasse lá e a Silone tivesse falado assim, não, não precisa, eu já passei aquela oxigenada com a mãe, que tua mãe mandou, tá ótimo. E ela com tudo aquilo na mão. E você só diz não. Muito obrigada. E eu confesso pra vocês que eu estava morrendo de medo quando ela foi. Eu falei, meu Deus, eu já deixei tudo lá. E se ela chegar e a Silone falar assim, não, mas a tua mãe já trouxe para mim. Não precisa. E ela com aquela vontade de fazer um curativo, de servir. E ela fala, não, muito obrigada.
Qual a dor que você acha que seria ali? De inutilidade, de incapacidade, de não ser aceito, de rejeição. Olha lá! Num gesto de aceitar um abraço que alguém quer te dar, um pedaço de bolo que alguém quer te dar, você cura, muitas vezes não é você não, tá? É o outro. Aprenda a aceitar o que o outro te oferece, mesmo que isso para você não faça sentido. Não é sobre você. É sobre ser generoso com o outro. E compreender que muitas vezes essa generosidade faz a vida dessa pessoa ter sentido. É a abelha rainha que dá sentido às operárias. Por que a gente volta tão feliz? Quem ajuda aqui na noite sabe como é que é. A gente volta com o coração desse tamanho e fala, gente, hoje meu dia fez sentido. Meu dia fez sentido. Porque eu pude contribuir com alguém e esse alguém aceitou. Porque se a gente chegar lá e ninguém aceita nada, que sensação de frustração, né? Aí você já parou a pensar? Quanto aqueles que estão em vulnerabilidade são generosos conosco? Eles aceitam, abençoam a vida da gente ainda. Diz que quer que a gente viva 100 anos, já falei para ele isso, que você com saúde. Né? Gente, eles estão sendo generosos conosco. E isso é estar fazendo a atitude, a vontade, a boa vontade, a disposição do outro ter sentido. Fazer valer a pena. Então sejam generosos. Com todos, um sorriso. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda que generosidade é sobre nós. E ser generoso comigo é parar de me acusar, de me depreciar e de dizer que nada que eu faço é bom o suficiente. Nada que eu faço dá certo. Meu Deus do céu, mas parece que... qual o sentido? Não presto meio para nada. Gente, não faz isso. Seja generoso com a sua existência. Porque se Deus Pai teve o trabalho de criar um corpo, uma alma, ligar o Espírito Santo que vem dele, é porque você é muito especial para ele. Então não coloque todo esse serviço, esse trabalho que ele teve na sua inutilidade, por falta de generosidade, de reconhecer a importância que significa você existir. Se ele teve todo esse empenho, o mínimo que eu posso fazer é dizer obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Escolha sorrir para o próximo. Um bom dia para aquele que está se sentindo não visto, não importante, rejeitado, abandonado. Você fala, bom dia, a pessoa olha, nossa, bom dia! E isso curou o dia dela. E de repente, dias e dias da existência dela foram esquecidas. Dias de dor foram embora. Porque você escolheu dar um bom dia sorrindo. Sorria mais. Abrace mais. Dê mais bom dia. Diga que a pessoa tá linda. Lindo o seu cabelo, lindo. Às vezes a pessoa nunca se enxergou. Nunca ninguém disse que estava lindo. Que linda a sua bolsa. Eu gosto de falar isso, né, Sandra? Que linda a sua bolsa. A pessoa nunca olhou para a bolsa de forma linda. Gente, é verdade, a bolsa é linda. E ela nunca nem viu. Se eu vejo,
Por que não falar? Isso é generosidade. Eu preciso? Não. Mas é escolha. Eu escolho. Então, que a escolha de vocês a partir de hoje seja a generosidade sobre sua própria existência. A generosidade sobre saber que eu posso mudar a vida de quem está do meu lado. Com um simples sorriso. Um simples olhar de amor. Onde essa pessoa não se sinta rejeitada. Onde essa pessoa não se sinta culpada, castigada ou julgada. Você curou a vida dela. Cure a sua também. Com a generosidade da gratidão pela sua existência e por tudo que Deus teve de trabalho. Fiozinho de cabelo por fiozinho de cabelo ele criou. Pensa o amor que ele tem. Se ame também. Louvado seja a vida nossa que existe em Cristo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos dar agora seguimento aos atendimentos da casa. E vocês permaneçam no pensamento do que significa a partir de hoje a autogenerosidade. Bruna, você desliga para nós?